Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Vou pegar uma água, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Beth Leites, eu sou jornalista com formação em História e Letras pela USP, e, nos últimos anos, eu venho me dedicando também a trabalho nos clubes de leitura. Algumas dessas pessoas que estão comigo estão aqui hoje, muito feliz. E eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, a Ana Carolina Mesquita, que é uma pessoa, eu falo que é o alter ego brasileiro da Virginia Woolf. Ela entende absolutamente tudo de Virginia, das informações de forma profunda, de forma muito pessoal, né? E da dicção da Virginia, que eu acho que é o mais bonito. Queria agradecer a Simone Paulino da Nós também por publicar a literatura contemporânea do Brasil e de outros países, sem deixar para trás a Virginia, que eu acho que a gente tem que seguir de mãos dadas com ela durante muito, muito tempo ainda. E a organização da Feira do Livro. Eu estive aqui desde o primeiro dia, na primeira edição, e sempre fico emocionada de andar por aqui e ver tanta gente comprometida com o livro, com a leitura e com o fazer literário. Então, é um prazer estar aqui. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, também à Feira do Livro, pelo convite, pelo espaço. Agradecer muito a Simone por essa parceria nesses anos todos. Sempre topou as maiores loucuras que eu propus. E a gente segue junto. Espero que a gente ainda consiga publicar muito mais coisas junto. Queria agradecer especialmente a todos vocês e todas vocês que estão aqui hoje, numa quarta-feira, no meio de uma tarde, para ouvir falar de literatura, para ouvir falar da Virginia, falar do que ainda importa ler Virginia Woolf hoje.
Então, eu queria deixar aqui esse grande abraço para todas e todos vocês. Eu devo confessar que eu sou uma leitora apaixonada pela Virgínia. Quem me conhece sabe disso muito bem. Como mediadora dos clubes de leitura, existe uma demanda muito grande de novos livros, novos autores, novas produções fora do eixo do norte global, mas eu sempre procuro trazer a Virgínia também, porque eu acho que ela tem muita coisa para falar para a gente ainda, como leitores, como pessoas e, sobretudo, como mulheres. Há exato 3 anos, na primeira edição, eu conheci a Carol, que ainda chamava Ana Carolina Mesquita para mim. Hoje eu tenho a honra de já falar só Carol. Num encontro no estande da Nose, fiquei absolutamente maravilhada com o entendimento que ela tinha da Virgínia. Portanto, para mim é uma honra gigantesca estar aqui do seu lado hoje, Carol. Nesse 18 de junho, que é uma quarta-feira, no meio de junho, 100 anos depois. Para quem ainda não teve o prazer de ler Miss Dalloway, leia agora na tradução da Carol. A história se passa num único dia, numa quarta-feira, no meio de junho. É mais ou menos como a Páscoa, porque todo ano muda que dia é essa quarta-feira. E a gente tem a sorte e a manha de ter conseguido fazer essa mesa nessa quarta-feira, que é a quarta-feira do meio de junho. Eu vou apresentar para vocês a Carol. A Ana Carolina Mesquita é escritora, tradutora e doutora em teoria literária pela USP. A tese dela envolveu a tradução e análise dos diários da Virginia Woolf, atuando como pesquisadora visitante na Columbia University, em Nova York, onde trabalhou com os manuscritos da Virginia. Ela é membro do Kew Cyclus, de Estudos Woolfianos, e da IVWS, International Virginia Woolf Society, e participa do grupo de pesquisadores Narratives do Center for Migration Studies da University of British Columbia, Canadá, e do grupo Polyphony, Multilinguismo, Criatividade e Escrita. Da Virginia Woolf, a Carol traduziu Os Diários, que são 3, que a Nós já publicou. Então, a gente tem aqui as escritas diarísticas da Virgínia, de 1915 até 1930. É muito precioso isso. Ela traduziu alguns ensaios da Virgínia, Um Esboço do Passado, A Morte da Mariposa, Pensamentos de Paz durante um Ataque Aéreo e Sobre Estar Doente. Além dos contos, que a gente vai falar mais para frente, que tem a ver com a escrita da Miss Dalloway. Já foram publicados 4 contos traduzidos pela Carol. E ela acaba de lançar a tradução de Miss Dalloway, que a gente vai comentar aqui bastante, mas que vem com generosas notas explicativas que ajudam a entender não só a história, mas todo o contexto no qual essa história está inserida. E, no final, um apêndice incrível, que são justamente entradas do diário da Virgínia, onde ela fala sobre a escrita de Miss Dalloway. Então, assim, é uma preciosidade o que a gente ganha com esse texto e com essa leitura. Além de Virginia Woolf, ela já traduziu escritoras como Maya Angelou, Joan Didion e Jane Austen, e agora é pesquisadora de pós-doutorado da Unicamp com apoio da FAPESP. Ufa! Eu queria começar, Carol, com uma abordagem muito pessoal. Eu queria saber quando que a Virgínia entra na sua vida e que efeito a escrita dela teve sobre você. Bom, a Virgínia entrou bem cedo na minha vida, aos 13 anos. Meu pai me deu Orlando para ler. Era uma ediçãozinha da Ediouro, uma edição bem simples mesmo, a tradução, sei lá de onde que veio, se era daquelas traduções tipo Martin Claret, que, né, ficaram famosas por terem surrupiado traduções de outras pessoas. Espero que a editora tenha mudado agora, mas era uma edição muito despretensiosa, e eu fiquei encantada. Eu não entendi nada, mas eu fiquei encantada com a escrita, né? E aquilo ficou na minha mente. Nunca mais pensei em Virginia Woolf, fazer outras coisas da minha vida. E aí, quando eu fiz 33 anos, no meu aniversário de 33 anos, uma amiga me presenteou um livro, que era o livro do Leonardo Frois, que era os contos da Virginia Woolf. E aí foi uma redescoberta, foi uma paixão.
eu me lembro que eu fiquei muito encantada, especialmente com um dos contos que chama Objetos Sólidos, e que esse conto ficou me rondando durante um bom tempo. E, nessa época, eu estava fazendo design, estava fazendo outras coisas, mas isso ficou marcado em mim. E, alguns anos depois, eu fui fazer um curso lá na Universidade de São Paulo, com o professor que viria a ser o meu orientador, posteriormente, que é o Marcelo Pen, com quem eu traduzi recentemente o Leitor Comum, que não está nessa lista porque não foi da nós, infelizmente não foi da nós. E ali eu pude tratar deste conto, Objetos Sólidos, pensando já em algo que rondasse ali a Virgínia. E, nessa entrevista de mestrado, né, eu estava pensando em fazer uma análise comparada entre o Henry James, que é o autor que o Marcelo Pen estuda, com a Virgínia, sabendo que o Henry James era um dos mentores criativos da Virgínia. Então, eu queria estudar 2 contos, eu queria fazer uma coisa bem pequena mesmo, estudar 2 contos, um é A Fera na Selva, que é um conto-novela, /novela, né, do Henry James, e Objetos Sólidos. E, nessa entrevista, o Marcelo olhou para mim e falou assim: você não quer estudar Henry James, né? Você só quer estudar a Virgínia. Eu falei: eu só quero estudar a Virgínia, a realidade é essa. E ele falou: bom, o que você gostaria de fazer? Eu falei: eu gostaria de traduzi-la. Aí ele falou: então você tem um grande problema nas suas mãos, porque a Virginia Woolf já foi muito traduzida e por muitos bons tradutores. Você precisa arrumar algo que ninguém ainda fez. E então eu fui pesquisar coisas que ainda não tinham sido feitas em português e descobri, até então eu não sabia, que a Virginia Woolf tinha escrito durante praticamente a vida inteira, desde os 14, 15 anos de idade, ela tinha escrito um diário. E eu falei: eu quero traduzir esse diário. E aí, né, são outros problemas que foram advindo, mas problemas bons, no sentido de que é um diário enorme, né? Eu estava fazendo era um mestrado que, por conta do tamanho da empreitada, acabou virando um doutorado direto. Então, foram 6 anos fazendo essa pesquisa e essa tradução. E, nesse diário, assim, uma das coisas mais interessantes para mim foi que ele foi como se fosse um portal, porque dele não só eu consegui fazer ligações com outras obras da Virgínia, porque o diário ele servia também como esse hub em que as coisas que a Virgínia escrevia vinham para o diário e também saíam do diário para outras coisas. Então, ele é uma obra independente, mas ele também é essa obra meio aglutinadora. Então, era muito desafiador. Eu tinha que ler muitas coisas diferentes, de muitos aspectos diferentes. Então, não só disso, da obra dela, mas de todo um período, né, que é assim, 46 anos da história mundial, e de uma pessoa que não só foi uma escritora, mas foi uma editora, ela foi uma fomentadora cultural, ou seja, conhecia as pessoas, os grandes escritores da época, ela publicou grandes escritores da época. Então, assim, para mim foi um tour de force, assim, e foi um impacto gigantesco, porque me abriu muitas coisas diferentes em termos de pensamento mesmo, né? E de análise, porque ela foi me permitindo analisar as coisas de um modo que eu não tinha feito antes. Eu antes encarava o estudo de literatura como uma coisa muito mais objetiva, no sentido de ter um objeto, pesquisar esse objeto de acordo com determinadas teorias. E o contato com a obra da Virgínia me fez transformar as coisas numa coisa muito mais pessoal, especialmente quando eu lidei com esses manuscritos, né, que a Beth... Vou te perguntar disso. Eu não sei se deu para entender na apresentação, mas a Carol ela teve os manuscritos do diário mesmo, dos diários da Virgínia na mão, alguns deles. E eu queria justamente que você falasse desses diários, porque eles eram meio manufaturados pela Virginia Woolf. E como é que eles foram parar nos Estados Unidos? Eu acho que essa curiosidade é muito boa. E, por fim, como é que foi esse contato com... Você já falou agora um pouco, mas com essa prosa dela no diário, e que papel esses diários têm na escrita da Virgínia? Então, eu comecei a traduzir os diários. A minha ideia era traduzi-los, era fazer um recorte temporal, que, na verdade, não era exatamente temporal, era um recorte espacial, diários que ela tinha escrito na casa, em Londres, que se tornou
o lugar onde ela escreveu as suas obras mais conhecidas, onde ela terminou de escrever Mrs. Dalloway, inclusive, em que ela escreveu Orlando, em que ela escreveu Flush, em que ela escreveu Um Teto Todo Seu, enfim, essa casa onde ela viveu boa parte da sua vida de escritora, já como escritora. Então, era esse período que eu ia traduzir. E comecei, então, desde o início do mestrado, e logo que eu comecei aqueles escritos, eu achei uma coisa muito esquisita o fato de ser um escrito muito domado, muito domesticado, sendo uma escritora que, sabidamente, né, envereda por procedimentos vanguardistas na forma literária. Então, o que a gente convenciona chamar de fluxo de consciência, que não é fluxo de consciência na Virgínia, mas só para deixar a coisa mais curta, seria o fluxo de consciência, a pontuação diferente, aglutinação de temas. Então, no diário estava tudo partidinho, tudo organizadinho em parágrafos, tudo muito domado, e eu falei, isso não está, eu gostaria de ver esses originais, isso não está me parecendo. Eu acho que houve um grande trabalho de edição aqui. E consegui ir até conseguir essa bolsa de doutorado para estudar em Colômbia e ter acesso aos manuscritos na Burke Collection, que está lá em Nova York. E essa foi a primeira grande surpresa. Eu achei que eu deveria ir a Londres ou a Sussex, onde tem uma outra parte do arquivo dela, e eu descobri que não, que a maior parte do arquivo da Virginia Woolf não está na Inglaterra, está nos Estados Unidos, e foi comprada após a guerra. O Leonard Woolf, que era o marido da Virginia e também um editor, junto com ela, da Hogarth Press, ele, após a morte da Virginia, pouco tempo após, ele deixa esses diários e todos os manuscritos dela num cofre, e passam-se os anos e ele tenta vender ou doar, na verdade, esses manuscritos para bibliotecas em Londres, e é recusado por causa do suicídio da Virginia, né? Então, vejam, aí ainda existia esse preconceito muito forte. E se passa mais algum tempo, e os americanos começaram a comprar, né, não só da Virginia, mas de todos do pós-guerra, né, por preços muito baixos, esses arquivos de escritores e escritoras. E é assim que a obra dela vai parar na Burke Collection, em Nova York. E, quando eu realmente olho esses manuscritos, eu verifico que a minha hipótese estava certa, que ela escrevia como um texto contínuo, que ela fazia experimentos de forma. Então, foi algo muito forte para mim. E, além disso, foi algo muito forte para mim perceber que era uma pessoa. Pode parecer a coisa mais óbvia, mas eu via marcas da tinta, eu via borrões no papel, não sabia se eram lágrimas, não sabia se era apressado, a tinta que mudava. Então, desenhinhos da margem, e aquilo, para mim, foi muito, muito impactante, e eu resolvi jogar fora tudo que eu tinha feito até então e começar a traduzir tudo de novo. Então, essas lições, né, de como traduzir, de como se aproximar de um objeto, isso tudo foi essa pesquisa com a Virginia, esse trato com a Virginia que me ensinou. Legal. A Virginia ela viveu até os 59 anos de vida e produziu intensamente. São 10 romances, um deles publicado póstumamente, que é o Entre Atos, uma biografia de um amigo dela, que era um crítico e artista muito importante da época, o Roger Fry, cartas infinitas, resenhas, ensaios. O cálculo é que ela escreveu mais de 500 ensaios, uma peça de teatro, a Freshwater, e 46 contos. Então, é uma produção gigantesca que ela acumula ao longo dos anos. E a gente sabe que ela borra as fronteiras. Quando ela escreve um ensaio, muitas vezes ela coloca personagens no ensaio, ela coloca cenas no ensaio. Então, ela já era bastante ousada. Acho que seria hoje, para a época, então, era quase escandaloso o que ela fazia. E eu queria que você falasse justamente, pensando nos ensaios, um deles, por exemplo, chama Sr. Bennet e Senhora Brown, Mr. Bennet and Miss Brown, que ela cria cenas com esses dois personagens para justamente manter um diálogo com a ficção modernista, com a ficção que se produzia até então, e ela discute isso num ensaio com personagens. Eu queria que você falasse, então, Carol, especificamente na literatura, né? Porque são 500 ensaios, quais os principais temas que a Virginia coloca nos ensaios dela?
Ela fala de praticamente tudo. Ela pode falar de sair à rua para comprar um lápis e isso ser um pretexto para ela devagar e vagar por Londres, né? Então, até a morte de uma mariposa, até guerra, a condição das mulheres, como ela fez em Um Teto Todo Seu, ensaios sobre autores e autoras da literatura, né? Ela escreveu sobre Conrad, ela escreveu sobre Henry James, ela escreve sobre Jane Austen, sobre feministas, né? Mary Woolsworth. Então, assim, ela envereda por tudo, todos os temas assim que estavam disponíveis ali para ela na época. Tudo lhe interessava. Era uma pessoa muito curiosa. E essa coisa do borrar as fronteiras, né, é muito interessante, porque ela mesma coloca isso como um projeto. A gente convenciona chamar de ensaios, convenciona chamar de contos, ou convenciona até chamar de romances. Mas, na verdade, ela não estava preocupada com isso. Inclusive, no diário também não estava preocupada com isso. Isso foi uma das dificuldades que eu enfrentei, quando eu percebi que existia essa performatividade, né, essa ficcionalidade do real em tudo, né, porque as pessoas estavam muito acostumadas a ver dentro da própria obra da Virginia, e é algo que ela enfatiza, né, inclusive no prefácio da Mrs. Dalloway, ela enfatiza que ela usou a própria matéria da vida para fazer aquele romance e outras coisas que ela escreveu. Era muito comum a gente ver esse tipo de análise, o que existe de vida, da vida dela, nas obras ficcionais, mas não o contrário, o que existe de ficcional nas obras que não são tidas como ficcionais, inclusive nos ensaios. E, traduzindo o primeiro livro que a gente fez pela Nós, que é esse aqui, o Esboço, que são memórias que ela escreve já no fim da vida dela, ela fala sobre o processo criativo assim de um jeito muito bonito e muito honesto. E ela fala aqui que ela nunca escreveu nada que não fosse ficção, né? E nada, tudo ela tinha que fazer uma cena, tudo ela tinha que fazer um personagem, tudo ela tinha que colocar algo acontecendo ali. Ela não conseguia ser nunca teórica, né? Então, eu acho isso muito curioso, assim, muito interessante da gente ver. Então, inclusive em cartas e tudo, né? Tudo a Virginia vai fazer cenas e nunca vai ser simplesmente uma divagação abstrata sobre alguma coisa. Gente, eu esqueci de falar que a organização tinha me pedido que vocês podem fazer perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, basta levantar a mão, que o pessoal está aí, para levar o papel até vocês, para vocês perguntarem, por favor, tá bom? Senão eu vou ficar fazendo perguntas aqui para a Carol, que eu tenho 1 quilo. Bom, eu acho que já está na hora da Miss Dalloway entrar nessa conversa, afinal, a gente está falando de Dalloway Day, está falando de Miss Dalloway, da Virginia, e eu acho que ela já deve estar aí requieta para protagonizar isso aqui. Então, eu vou começar te pedindo, Carol, para ler da sua tradução ou a introdução, algum pedaço que você acha especialmente significativo. Bom, eu vou ler o início do romance, que eu amo, e a emblemática frase, né? Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Acho que é uma das aberturas mais... Essa de Ana Karenina, que todo mundo sabe, né? Todas as famílias felizes são iguais e todas as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Sim, eu acho que não só emblemática, né, ela tem muitas sementes do que é o romance. Assim, a gente vai vendo a estrutura desse romance, que parece tão caótica, né, mas é tão bem pensada. E aqui, nesse início, a gente já tem várias sementes. Então, Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores, pois Lucy já tinha muito o que fazer. As portas seriam retiradas pelas dobradiças. O pessoal da Rumpel Myers chegaria a qualquer hora. Depois, pensou Clarissa Dalloway, que manhã, fresca, como se oferecida de presente para crianças na praia. Que farra, que mergulho, pois sempre se sentira assim quando, com um leve ranger das dobradiças, que podia ouvir mesmo agora, ela escancarava as portas envidraçadas e mergulhava no ar livre em Burton. Como era fresco, calmo, mais parado, claro, do que o ar de manhã cedo. Como quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante. E, no entanto, para uma garota de 18 anos, como ela era naquela época, solene, com a sensação que teve de pé diante da porta aberta de que algo terrível estava prestes a ocorrer.
olhando as flores, a névoa que se desprendia das árvores aos novelos, as gralhas que alçavam voo e desciam, ali parada, olhando, até que Peter Walsh disse, filosofando entre os legumes, foi isso mesmo? Prefiro homens a couves-flores. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito aquilo no café da manhã, certo dia em que ela saiu para o terraço, Peter Walsh. Qualquer dia desses chegaria da Índia, em junho ou julho, não lembrava qual, pois as cartas dele eram chatíssimas. Eram as tiradas dele que marcavam, seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice. E, enquanto milhares de coisas desapareciam completamente, como era estranho, restavam umas tiradas como aquela, sobre couves. Enrijeceu o corpo no meio-fio, esperando o furgão da Dartnell passar. Que mulher encantadora, pensou Scope Purvis, conhecendo-a como se conhecem os vizinhos de porta em Westminster. Havia um quê de pássaro nela, de gaio verde-azulado, leve, vivaz, embora ela já tivesse passado dos 50 e se tornado bastante pálida depois da doença. Ali ela se empoleirou, sem jamais vê-lo, à espera para atravessar a rua, bastante empertigada. Pois, depois de morar em Westminster, há quantos anos já? Mais de 20. Dava para sentir até mesmo, no meio do trânsito, ou ao acordar à noite, disso Clarissa tinha certeza, um silêncio singular, uma solenidade, uma pausa indescritível, um suspense. Mas podia ser apenas seu coração, afetado, assim disseram, pela gripe espanhola, antes das batidas do Big Ben. Pronto. Ressoaram. Primeiro uma advertência musical, depois a hora, irrevogável. Os círculos de chumbo se dissolveram no ar. Que tolos somos, pensou ela, atravessando a Victoria Street. Pois só Deus sabe por que a amamos tanto assim, como a enxergamos assim, inventando, construindo do zero, derrubando, criando de novo a cada instante. Mas mesmo as mulheres mais desmazeladas, as mais rejeitadas das miseráveis, sentadas nos degraus, destruídas pela bebida, também fazem o mesmo. Não é algo que se possa resolver, disso ela tinha certeza, com leis do parlamento. Justamente por este motivo, amam a vida. Nos olhos das pessoas, no balanço de seus passos, sua marcha e caminhada, no estrondo e no estardalhaço, nas carruagens, automóveis, ônibus, furgões, nos homens sanduíche que arrastam os pés e balançam o corpo, nas bandas de metais, nos realejos, no trunfo e no tinido e no estranho canto agudo de um aeroplano céu acima, estava o que ela amava, a vida, Londres, este momento de junho. Quando eu falo de dicção da Virginia Woolf, é isso que eu estou falando. Ela consegue ler um texto que tem uma interferência enorme do pensamento da protagonista, como se fosse uma coisa, texto de criança, né? A gente sempre fica muito impressionado com isso. Você usou a palavra honesta para falar da Virginia. Eu sempre falo isso, que a escrita da Virginia é uma escrita honesta. Em que sentido? Ela não se limita às cenas, aos diálogos, à descrição dos personagens. Ela pensa muito no que está por trás dessa performance social da gente. Então, ela mergulha nos pensamentos das personagens, e mais do que mergulhar no pensamento de uma personagem, como a Carol falou, ela mergulha nas reflexões. Afinal, é isso, né? Vocês estão aqui, com certeza já foram embora várias vezes no pensamento, voltaram, e é disso que ela vai falar, dessas idas e vindas que a gente faz internas, como tem muita vida interna no que a gente vive, né? Mais até dentro do que fora. Então, aproveitando essa introdução, essas reflexões, esses silêncios que a gente tem nos diálogos, eu queria que você me falasse da Virginia como escritora e pensadora do fazer literário, como é que isso se materializa nesse livro, né? O que ela buscava nesse livro em respeito à forma, quer dizer, quando a gente discute forma, o que ela buscou com esse livro? Acho que os diários iluminam muito isso também, né? Sim, esse livro foi uma guinada na carreira da Virginia Woolf. Sim. Ela já tinha escrito, esse é o terceiro romance dela, ela já tinha escrito, então, 2 outros, e ela estava justamente buscando o que ela chama de uma forma moderna. Ela queria se desvencilhar do realismo, que ela considerava
Aqui eu vou fazer um parênteses aqui, porque o realismo que ela está criticando não é o realismo, por exemplo, dos russos, né? Não é o realismo de Dostoiévski. O que ela está criticando é um realismo bem específico da Inglaterra vitoriana. Então, ela tá criticando um realismo que se preocupava apenas com os grandes feitos, com os grandes homens, com os grandes acontecimentos, e deixavam de fora tudo aquilo que se passava no interior, ou em segundo plano. Então, ela queria dar conta, ela e outros, né, como Joyce, por exemplo, como Catherine Mansfield, então, como T.S. Eliot, não era a única, mas ela queria achar uma forma que pudesse dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Então, essa forma que fosse elástica, ela chama de uma forma elástica, que pudesse abarcar tudo, tanto aquilo que ocorre fora, tanto os acontecimentos sócio-históricos, como também como esses acontecimentos reverberam dentro das pessoas. Né? E um grande feito que eu acho que ela consegue é que, assim, esse romance a gente vê ali, nessa partezinha que eu li para vocês, a gente já entende que é uma pessoa que saiu de casa depois de um longo tempo reclusa. E aqui ela fala com todas as letras, né, que ela estava se recuperando da gripe espanhola, que matou mais do que a guerra. Então, houve a guerra, aqui é 23, né, mais para frente a gente vai saber exatamente que ano é. Então, aqui é 1923, aqui foi 5 anos depois do fim da guerra, né, um pouquinho menos. Ela está saindo depois da gripe espanhola, que matou muito mais. Ela sobreviveu a essa gripe. E ela está em êxtase, porque pode, finalmente, aproveitar um momento de tranquilidade e de prazer, de simplesmente caminhar pelas ruas. Né? Então, a Virginia ela queria dar essa forma que pudesse contemplar tanto os pensamentos de uma única pessoa, no caso da Clarissa, mas também de todas essas outras pessoas desconhecidas que formam Londres, que formam uma comunidade, que, no caso, Londres, mas, no caso, a gente pode extrapolar, que viveram situações semelhantes e como cada uma sentiu. Então, qual o recurso que ela consegue? O que a gente chama de um discurso indireto, livre, subjetivo, que seria uma espécie de fluxo de consciência, só que mediada por um narrador, que não é um narrador que sabe de tudo, então ele não é onisciente. Ele entra e sai da cabeça das personagens. E, à medida que as personagens se unem, que elas se encontram na rua, o narrador, o pensamento, salta para essa outra pessoa. E o que ela consegue criar com isso? Ela vai criando cavernas entre essas pessoas, ela vai criando ligações que só a gente que está lendo consegue ver, mas que estão ali, né, que são sentidas, marcadas e pontuadas. Ela precisava de uma pontuação para não ficar completamente caótico, pelas badaladas de diversos sinos daquele único dia. E essas pessoas elas vão pensando tanto no seu passado, como, engraçado, também, como é o narrador, né, esse narrador, também no seu futuro. Então, ela faz esses saltos temporais muito rápidos, justamente por causa desse recurso. Então, esse recurso de cavernas, esse recurso de conectar experiências em que uma ressoa na experiência da outra, em que uma parece muito com a experiência que uma outra viveu, com isso ela consegue balançar diversas noções que estavam muito entranhadas na época, no pensamento da época, que não são só literárias, mas também são de pensamento de vida. Então, uma delas, por exemplo, é de que a identidade ela se refere somente à pessoa, né? E o que ela está discutindo aqui também? Que a identidade ela se forma pelo contato com outros, né? E que aquilo que a gente considera tão nosso e tão singular também é partilhado. Né? Então, isso ela consegue fazer algo muito maior do que essa forma condensada. Então, no inglês, são 120 páginas, é muito pequeno. E ela consegue, nessa forma tão pequena, transformá-la em uma forma elástica. E ela estava procurando isso com os contos. Então, ela escreve primeiro este conto, que é o Mrs. Dalloway in Bond Street, e experimentando isso. Antes disso, ela escreve Kew Gardens, experimentando de uma certa maneira isso, mas aqui ela faz isso com mais confiança no processo, né? E ela passa anos escrevendo Mrs. Dalloway,
escreve esses contos, acha que que vai ser esses contos, e, a partir disso, quando ela consegue conceber essa ideia dessas cavernas se conectando de uma forma subterrânea mesmo, em que vão para tempos imemoriais de Londres até o tempo presente, tempo de cada pessoa, como cada pessoa ressoa uma na outra, ela consegue, então, dar essa nova forma ao romance moderno, né? É algo que a gente vê até hoje, outras escritoras, é uma técnica que está aí para ser usada, né? Então, hoje, por exemplo, por coincidência, eu estava lendo um livro que eu não tinha lido, da Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, e ela usa essas reverberações muito menor, uma história menor, no sentido do tamanho dos personagens, né? São só alguns poucos personagens ali, mas ela usa uma técnica muito parecida com essa. Então, assim, isso ela escreveu no final da década de 90, uma brasileira. Então, assim, a gente vê isso assim em muitas reverberações formais, né, da Virginia, mas isso ela consegue com Mrs. Dalloway. E a gente vê no diário, é uma coisa que você aponta aqui também, o desespero dela escrevendo Miss Dalloway. Várias entradas do diário, ela fala: eu vou pôr fogo nesse livro, eu vou jogar esse livro na lareira, porque essa forma não saiu tão fácil, né? A gente vê o sofrimento dela escavando essas cavernas, né, que eliminam isso que a Carol falou, o eu e o outro, o tempo, esses pensamentos que pulam de uma pessoa para outra. Quando a Carol lê, parece muito simples, mas é bastante complexo, não só na leitura, mas na execução dessas cavernas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que você chama de caverna. Acho que tem um negócio interessante aí. Bom, a Virginia, ela fala, ela está se abrindo, entre aspas, né, porque ela não se abrindo com o diário, falando dessa dificuldade, e ela usa esse termo, caves, né? Ela fala, caves seriam cavernas, né? A gente pode também traduzir como túneis. Ela usa esse termo. Estou fazendo túneis, cavernas entre os meus personagens. Então, já tinha sido traduzido para o português, porque trechos do diário dela já tinham sido traduzidos para o português, né, antes, e esses foram alguns dos trechos. E tinha sido traduzido como túneis. Em outro momento, ela fala, porque escavação, ela usa tunneling, né, que seria fazer túneis. Só que tunneling e fazer caves, ela usa, né? E eu mantive só as cavernas. E foi muito consciente da minha parte essa opção tradutória. Por quê? Primeiro, porque, sendo a Virginia quem é, e conhecendo todos os outros contos que deram origem ao Mrs. Dalloway, existe um conto específico, que é esse aqui, a apresentação, em que a personagem ela fala, é uma escritora de ensaios, e ela é abordada e ela é vilipendiada durante a festa da Mrs. Dalloway, porque ela não é uma herdeira de Shakespeare, né? Ela não é um homem, basicamente. Então, ela não poderia escrever ensaios. E aí ela fala, realmente, ela tem um momento que ela pensa, com certa ironia, né, obviamente, mas ela pensa, todos os grandes feitos, as grandes construções, foram todas feitas por homens, né? O que eu, como mulher, tenho a acrescentar? Realmente, eu não tenho nada a acrescentar. Então, e ela fala do seu amor pela natureza e de uma valorização da natureza como essa grande obra, dessa ligação com a natureza. Então, cavernas, eu achei que seria algo mais próximo dessa visão da Virginia, da ligação com a natureza. Então, todas as obras dela, você vai ter uma ligação muito forte com aquilo que é o mundo natural, né? Não só com o mundo cultural, mas muitíssimo forte, muito mais forte com o mundo natural, e isso sendo visto como um aspecto feminino, né? Não propriamente da mulher, mas como aquele aspecto feminino, né? Aquele aspecto que acolhe essas mudanças da natureza de uma forma menos agressiva e menos violenta, sem querer transformá-la, né? Então, eu achei que tinha muito mais a ver com esse universo da Virginia, cavernas, né? Muito mais do que túneis, que seriam esses grandes empreendimentos, grandes construções. Não são grandes construções, são cavernas que ela topa com elas e, como ela mesma fala, ela escava e descobre essas cavernas. Isso eu acho muito interessante. Ela fala, não foi nada consciente, né? Eu fui escavando e essas coisas vieram vindo. E acho que todo mundo que escreve aqui ou que trabalha com arte tem consciência de que boa parte do processo, muitas vezes, não é algo que ocorre
consciente, né? Existe algo ali que escapa, né? Então, é justamente para valorizar esse algo que escapa desse processo que foi ao acaso, né? Que ela descobre e que se transforma depois. Quando ela descobre, ela fala, é isso aqui, então é isso que eu vou usar, e ela segue. Mas descoberto ao acaso. E assim, eu não estou falando nem de as grandes descobertas artísticas são feitas assim. Não, as grandes descobertas em qualquer área. Se vocês forem ver a Eureka, né? Você vai tomar um banho, e aí você entra na banheira, e Eureka! Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, assim, essas grandes descobertas muitas vezes são feitas ao acaso, quando você está distraído, né? Então, essa coisa que ultrapassa a gente, que é essa coisa da natureza, algo que não sabemos, que não tem nome, né? Eu tenho uma amiga designer que fala que isso acontece quando você está lavando o cabelo. Tomando banho, lavando o cabelo, acontecem as grandes ideias. Como a Carol falou, a Clarissa Dalloway, ela não aparece no Miss Dalloway pela primeira vez. Ela aparece desde o primeiro romance, que é o Voyage Out, traduzido aqui como A Viagem, no qual ela é uma personagem secundária. E depois ela aparece no Miss Dalloway em Bond Street, que sai para comprar luvas e não flores. Então, a Virginia traz essa personagem está com ela ao longo dos anos, não apareceu só agora. Então, eu vou ler como é que a Clarissa Dalloway é narrada na Viagem. Clarissa era realmente um espetáculo fascinante. Usava um vestido branco e um longo colar cintilante. Com suas roupas, seu rosto travesso e delicado, que mostrava um rosado muito bonito debaixo dos cabelos que começavam a ficar grisalhos, era espantosamente parecida com uma obra-prima do século XVIII, um Reynolds ou um Romney. Ela fazia Ellen e os outros parecerem toscos e desleixados. Sentada levemente ereta, parecia estar lidando com o mundo à sua própria maneira. O enorme globo sólido girava de um lado e do outro, debaixo dos seus dedos. Essa é uma tradução da Lia Luft, da Viagem. E agora eu vou citar a Clarissa, como ela é apresentada aqui na tradução da Carol. Uma mulher encantadora, digna, ávida, estranhamente grisalha, tendo em vista aquelas faces rosadas. Eu queria que você me falasse o que é essa Clarissa, essa encantadora de pessoas. A gente vê isso no livro, as pessoas ficam alucinadas por ela. Ela pouco fala, mas ela é a referência de todo mundo, por onde ela passa. Queria que você me falasse o que ela representa para a Virginia. Eu sei que você vai me dizer, eu não sei, mas então você chuta. Com tudo que você sabe, eu imagino que se alguém pode saber isso aqui, vai ser você. E o que temas a Clarice permitiu a Virginia trazer à tona nesse livro? Acho que é uma coisa importante da gente pensar. E, por fim, está fácil, essa sequência vai ser fácil para você. O que o duplo dela, nesse livro, que é o Septimus, Warren Smith, que é, só para vocês saberem, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que ela descreve como alguém por volta dos 30 anos, uma pessoa totalmente psicologicamente destruída pela guerra, e a Clarissa passa por ele. Nessa andança que ela está tendo por Londres, ela passa pelo Septimus. E, obviamente, como a Virginia narra, a gente pula para dentro da cabeça. Vocês imaginam, a situação é mais ou menos assim. Eu estou passando e o meu narrador pula para dentro da cabeça da pessoa por quem eu acabei de passar. Uma dessas pessoas é o Septimus, que é sempre marcado como o outro da Clarissa Dalloway, que deveria morrer no final, mas não morre porque morre Septimus. Então, eu queria que você falasse dessas três coisas. O que ela permite a Virginia falar, que temas, portanto, ela possibilita trazer à tona e como é que é essa relação com o Septimus. Bom, o que a Clarissa representa realmente... Não sei, gente. Estamos aqui 100 anos depois, ainda traduzindo, ainda lendo, justamente porque não se esgota, né? Justamente porque ainda é um mistério. Então, assim, o que é a Clarissa, não sei. O que sei é isso. Ela foi uma personagem que a atravessou durante muitos anos. Mrs. Dalloway, curiosamente, né, falando um pouquinho ainda de criação, tanto tomou a Virginia Woolf que ela não para de escrever depois que ela escreve romance, ela continua escrevendo contos que se passam na festa da Clarice, como se fossem spin-offs.
Então, assim, ela é quase como se aquilo tivesse tomado ela de uma maneira que ela não consegue parar, né? Ela continua fazendo outras coisas, mas aquilo continua voltando para ela. Então, a Clarissa, eu vejo, da forma como eu vejo muito como essa mulher vitoriana com quem a Virginia Woolf tinha uma relação dúbia. Eu vejo ela muito parecida, em alguns aspectos, com, por exemplo, a mãe da Virginia Woolf, que era uma mulher belíssima. Então, essa primeira descrição aqui dessa mulher belíssima como uma obra de arte, né, do século XVIII, né, essa descrição não está aqui no Mrs. Dalloway, está lá 10 anos antes. Né, a viagem é de 1915. Né, então, ela era uma personagem secundária desse romance. Então, essa mulher muito deslumbrante, essa mulher muito fascinante, essa mulher que trafega pela vida social com muita leveza e muita competência, né? E que, ao mesmo tempo, é essa mulher deslumbrante e odiosa, né? Porque é uma mulher que representa tudo aquilo que a Virginia luta contra, que ela representa essa mulher que precisa ser um objeto, quase como um bibelô, né? Essa mulher quase como se hoje fosse uma espécie de entre aspas, uma esposa troféu, né? Então, a Clarissa Dalloway, ela tem algo dessa esposa troféu, dessa mulher que é uma socialite, que é uma hostess, né? Que vive para as aparências. Só que, obviamente, o que a Virginia mostra não é isso. Né? Isso é só o que você vê por fora. Isso não é isso. Né? A Clarissa Dalloway é tão mais do que isso. Ela vai até o passado da Clarissa e traz todas as complexidades que estão por trás dessa personagem. Justamente, para mim, buscando esse borramento, né, que a gente poderia colocar lá a Clarissa como uma mulher frívola, uma mulher fútil, que está dando uma festa 5 anos depois da guerra, né, quando tantos morreram e os efeitos da guerra ainda se fazem sentir. Só que não, né? E voltando para temas, né? Aqui o que ela está falando? Ela coloca a Clarissa e o Septimus, que, como a Beth explicou, é um sobrevivente, é um ex-combatente da guerra, combateu com honras, mas volta completamente despedaçado. Ele era um poeta, ele era um garoto quando ele vai à guerra, brilhante, e que é destruído, assim como tantos, né, que foram devorados, ela usa esse termo, que foram devorados e triturados pela máquina da guerra da Grã-Bretanha. Então, ela coloca Clarissa e Septimus no mesmo plano, ou seja, ela faz esse ato radical de emprestar a Clarissa Dalloway o risco de viver. Né? Então, o simples fato de Clarissa Dalloway ter suas questões psicológicas também já implica no fato de que ela não oferece essas festas simplesmente porque ela quer aparecer. Ela oferece essas festas porque o que nos resta, né? O que nos resta diante de um desespero? E uma outra resposta que se pode dar, você pode sentar e chorar, como devemos lamentar, né? Porém, também devemos respeitar a dádiva que temos também, né? Essa dádiva de estar vivos, né? Então, essa celebração seria justamente se celebrar a vida, estar vivo, né? Ela vai montando esse duplo, não só na aparência dos dois, ela descreve os dois de uma forma muito semelhante, mas no ecoar dos sentimentos de um nos sentimentos do outro. Como a Beth explicou, a ideia primeira da Virginia ao fazer o romance era matar a Clarissa Dalloway. Clarissa, ela entraria numa espiral psicológica tão grande que ela não suportaria. A resposta dela seria realmente tirar a própria vida. Mas ela entrega isso a Septimus, esse outro personagem. Só que, quando o Septimus tira a própria vida, e aqui eu não vou dar um spoiler, gente, porque é um clássico, né? Isso já está por aí. Quando o Septimus tira a própria vida, logo em seguida, né, passam-se algum trecho do romance, a gente vai para a festa da Clarissa. E a Clarissa, que nunca tinha ouvido falar em Septimus, eles tinham se cruzado por acaso na rua, mas nunca tinham ouvido falar no Septimus. Ele era de uma outra classe social. Ela de uma classe social muito alta, casada com um membro do parlamento britânico. Ela recebe a notícia pelo médico do Septimus, que ele tinha ido ver naquela tarde, que ele havia se suicidado, e o médico lamentando. Né? E, nesse momento, ela sente como se tivesse ela,
como se ela tivesse sentido aquilo. Então, é uma cena muito forte, em que ela se retira da festa, ela vai até um quarto e ela sente o que o Septimus teria sentido e que a gente mesmo não teria como saber. Por quê? Porque Septimus morreu. Como vamos saber o que é o depois da morte, né? Então, é como se ela tivesse irmanada, como se existisse esse irmanamento muito mais profundo entre as pessoas, em que mesmo alguém desconhecido pode ter, sim, né, experiências que talvez você sinta, sem que você saiba. Ela está justamente colocando isso em xeque, né? Então, eu acho isso muito incrível, assim, como ela consegue fazer isso de uma forma que não fica uma coisa de um realismo mágico, né? Poderia ficar, mas não fica uma parte de algo de realismo mágico. Fica realmente essa constatação, essa estranheza para nós, né? Como a Clarissa é, de uma certa maneira, o Septimus, assim como nós também, de certa maneira, somos Clarissa, somos Septimus, somos todos esses outros personagens. E é por isso que a gente lê e a gente se identifica, porque algo de nós está ali. Né? Em todas as pessoas tem algo com que a gente pode se enganchar, né? E é isso que ela está colocando aqui em questão, né? Com essa ligação entre esses dois personagens tão diferentes, radicalmente diferentes, mas também tão semelhantes. E você pode falar do nome dela um pouquinho? Por que Miss Dalloway? Sim. Quer dizer, a gente infere por que Miss Dalloway? Isso é algo que eu penso muito nos nomes das personagens que a Virginia escolhe. Então, eu acho que quase nunca é algo assim muito aleatório, mesmo que não seja consciente, mas sempre tem algo ali. Então, por exemplo, Dalloway, para mim, eu vejo o verbo dally, que é flanar, com o verbo way, que é caminho, com o substantivo way, que é caminho, né? Então, flanar pelo caminho. E tem tudo a ver com essa personagem que sai vagando por Londres para comprar as coisas para sua festa, né? E que é um epítome da mulher que pode, pela primeira vez em muitos séculos, ter essa liberdade de sair às ruas sem um acompanhante. Quando a própria Virginia era pequena, ela não podia sair à rua sem um acompanhante, porque não era próprio para uma mulher sair sem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, o marido, sei lá quem, né? Ela precisava sair com alguém, com um homem. Mas agora não. Pela primeira vez ela pode sair. Isso foi algo que foi uma conquista dessas mulheres. Então, e não só ela, né? Ela mostra diversas outras mulheres, a sua filha, a Kilman e outras mulheres caminhando por essas ruas com essa relativa liberdade e experimentando essa liberdade, experimentando essa cidade de um jeito muito mais pessoal e muito mais intenso. Então, acho que tem tudo a ver o Dalloway com o que a Clarissa é, né? Essa caminhante, né? Essa flanadora, flanese, né? E o Septimus, por sua vez, ela explica no romance que o nome Septimus, ela diz que é uma brincadeira, né? Porque existia um costume de você colocar o nome do numeral, digamos, do filho que nasceu. Então, Septimus seria o sétimo, seria sétimo, né? Seria o sétimo filho que nasceu naquela família pobre, né? Então, dão o nome de Septimus. E o seu sobrenome é Smith, né? E Smith é um fazedor, né? O Smith é um trabalhador, né? Seria aqui um equivalente para nós de um Silva, né? É um nome muito comum, só que ele tem esse caráter do fazedor mesmo, do ferreiro, né? Do que trabalha com as coisas artesanalmente. Então, é o Septimus Smith. Só que, para mim, né, e aí aqui também já é a minha interpretação, aí vocês aproveitam se quiserem, eu vejo também como um desmembramento de septo, de corte, de cisão, né? E esse personagem é um personagem cindido, né? Ele é o cindido, ele é o homem cindido. Quando a gente aprende na teoria literária sobre o narrador, né, benjaminiano, do Walter Benjamin, um texto muito famoso desse teórico contemporâneo da Virginia, em que ele fala no narrador que, quando houve a Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande efeito que se sentiu foi a incapacidade de narrar. Aquilo era tão horroroso que as pessoas não conseguiam articular. Isso seria o trauma, né? Então, o Septimus é essa pessoa. O Septimus é esse narrador que não consegue mais narrar, né? E que
vai até o delírio, né? Porque não consegue elaborar aquilo que aconteceu consigo, né? Então, eu acho que os nomes aí são bem significativos. Muito. Eu não sei quanto tempo a gente tem, só para eu saber se eu avanço nas minhas perguntas. Não consigo ver. Legal. Bom, vindo da Virginia Woolf, Miss Dalloway, obviamente, não é um livro sobre uma mulher que sai para comprar flores e vai fazer uma festa. Vários temas emergem desse livro, por exemplo, a questão do imperialismo, da doença. Eu acho muito bonito quando a gente percebe que a Miss Dalloway, na verdade, está se curando da gripe espanhola, e essa descrição dela saindo à rua me lembrou tanto a gente, depois da pandemia, que a gente saiu faminto de vida, faminto de rua, né? Então, é bonito também pensar a questão da doença, é um tema nesse livro. A teatralidade dos papéis sociais, como a Carol falou, é outro tema. A homossexualidade é um outro tema muito presente. Então, eu queria que você falasse dessas questões, dos temas que você vê em Miss Dalloway, 100 anos depois, quais deles fazem sentido? A gente andou, a gente está parado? Como é que a gente está em relação a esses temas que aparecem no livro? Olha, infelizmente, acho que a gente não andou muito, né? Talvez por isso ele reverbere tanto. Isso que você falou da pandemia é muito curioso, porque a gente tem diversas levas, digamos assim, ondas de leitura do Mrs. Dalloway, e uma das mais fortes, acho que quem é um pouco mais velho vai lembrar, que foi após o filme As Horas, que a Nicole Kidman faz a personagem da Virginia Woolf, né, e ganhou o Oscar, escrevendo Mrs. Dalloway, que se chamava As Horas, é o título de trabalho do romance, né? Então, essa foi uma das grandes ondas. E a outra grande onda recente foi justamente na pandemia, em que as pessoas elas buscavam o Mrs. Dalloway com esse alento mesmo, esse pensamento de um dia eu vou poder sair como saiu Mrs. Dalloway nas ruas e aí as pessoas postavam no Twitter, onde fosse, Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria sair para comprar o álcool gel. Mrs. Dalloway era muito divertido. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria sair para comprar a máscara, né? Então, as pessoas elas entravam justamente nesse aspecto do romance. Quanto aos temas, uma das coisas que eu acho mais interessante é que, assim, muitos deles ficaram submersos, porque, quando o romance foi lançado, aquilo que mais saltou aos olhos foi justamente o que a gente discutiu no início, que foi a forma. Era uma forma muito inovadora, era uma forma muito diferente das coisas que tinham sido feitas, então isso saltou aos olhos da crítica assim, com muita força, né? E esses outros temas, os temas sociais, os temas da guerra, o tema do imperialismo, existe uma crítica do imperialismo britânico. Esses outros temas a gente começa a tratar deles em tempos muito mais recentes, né? Então, de preconceito com as colônias britânicas, por exemplo, que a gente vê algo bem contraditório nesse romance. A gente vê um aspecto que é uma crítica, mas a gente também vê um aspecto bem preconceituoso, né? Então, o tema da queerness, né? Que eu nem colocaria aqui como homossexualidade, mas como essa sexualidade fluida, né? A gente tem esse tema fortíssimo, assim, e não é só na Clarissa, são vários personagens, os Séptimos, inclusive, mas outros personagens pequenos que aparecem apenas uma única vez nesse romance e nunca mais, que isso é outra coisa que ela faz para gerar essa profusão de temas. Então, são personagens que estão passando pela rua, cruzaram com um personagem, com um outro personagem, entramos na cabeça dele, descobrimos algo ali, que seria esse tema desviado, né? Mas, na verdade, está ali dentro, e que ela consegue tratar isso de uma forma muito enorme, assim, na verdade. Então, são temas que, por exemplo, a sexualidade da Clarissa, por muito tempo, a crítica ficou achando que a Clarissa era uma personagem frígida, né? Que era uma personagem que tinha tido lá, na sua juventude, um affair com uma amiga, que é a Sally, e que ela não leva à frente, ela não consegue dar vazão a esse sentimento, e que então ela se torna reclusa e que não pensa mais nisso. Mas, logo nas primeiras páginas do romance, isso foi algo muito surpreendente para mim, quando eu fui traduzi-lo, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, para olhar isso com calma.
mas quando você traduz, você olha as coisas necessariamente com muita calma e muito cuidado. E eu vi, assim, logo no início, como tem uma parte em que é um retrato de um orgasmo feminino, dela imaginando mulheres, assim, né? Ela imagina Sally, mas ela também imagina experiências recentes, né? Então, isso põe por terra completamente essa ideia de uma Clarissa frígida, de um queerness que ficou lá abafado e que nunca mais irrompeu, né? Então, e são temas que eu acho que a gente precisou caminhar muito tempo para ir percebendo, né? Porque nos toca agora. Então, eu acho que os grandes textos, não só os grandes romances, eles têm essa capacidade. Eles vão gerar novas leituras a partir desses novos olhos, né? Então, daí eu acho que a gente continua aqui, ouvindo falar de Mrs. Dalloway 100 anos depois. Eu continuo traduzindo as coisas da Virginia, porque ainda faz todo sentido, né? Então, a gente vai entrar agora na tradução, propriamente dita, né? Eu ia citar o Calvino, né? Um clássico, é um livro que nunca acaba de dizer aquilo que ele tem que dizer. A gente está sempre interrogando novamente esse livro. Na sua tese de doutorado, você utiliza como uma das epígrafes a seguinte reflexão do poeta, jornalista e tradutor argentino Juan Gelman: traduzir é inumano. Nenhuma língua ou rosto se deixa traduzir. Deve-se deixar essa beleza intacta e colocar outra para acompanhá-la. Sua perdida unidade está adiante. Acho que ele já fala desse caminhar da tradução. Então, finalmente, a pergunta que não quer calar: por que traduzir de novo Miss Dalloway? O que você encontrou? Você já falou aqui um pouco, mas não sei se você pode falar um pouco mais desse processo de um novo olhar para o texto, né? Não é só pensar em novas palavras, né? Assim, quando eu penso nessa pergunta, eu penso que, na verdade, traduzir Mrs. Dalloway 100 anos depois não é só trazer à tona esses aspectos do romance que permaneceram aí obliterados, esquecidos por tanto tempo. Eu acho que é também esse diálogo, né? Ela é fruto desse diálogo com as traduções que me precederam. E que, então, eu vejo que, assim, como eu estou sobre os ombros de gigantes, né? Então, eu acho que isso é bonito, porque as traduções elas vão envelhecer. Isso é próprio das traduções, não tem como você fugir disso. As traduções são muito mais presas ao seu próprio tempo do que os textos guia, né? Os que a gente chama de originais. Não há como escapar, né? Então, fazer uma tradução que seja mais atinada com o nosso tempo, para mim, foi o meu grande norte, né? Daí as minhas notas, por exemplo, porque eu penso que, em muitos aspectos, e quem quiser desprezar as notas pode desprezar com o coração completamente aberto. Mas eu coloco essas notas porque muitas referências dali eram muito fáceis de serem aprendidas pelo leitor ou leitora daquela época, né? E que, para nós, passa despercebido. Então, eu acho que trazer as coisas para o nosso tempo, e aqui eu não estou falando de adaptação, porque aí já seria uma outra história, que seria uma radicalização desse processo, mas simplesmente de fazer esse ajuste, né, que é esse outro olhar, né? Então, por exemplo, no caso desse romance, foram, apesar de a gente ter, acho que 13 traduções para o português, incluindo o português de Portugal, eu sou a terceira feita por uma mulher. Então, eu acho isso diz muito, né? Eu acho que diz muito, e é um outro olhar, né? Melhor, pior, não interessa, é um outro olhar. Eu acho que a pluralidade de olhares, principalmente para clássicos, eu acho que é muito válida. E eu busquei fazer essa conversa mesmo, porque foram essas coisas que me formaram. Além disso, o fato de eu haver pesquisado a Virginia antes, necessariamente traz todo esse diálogo com os meus trabalhos anteriores para essa tradução. Então, eu acho que isso enriquece o trabalho, né? Eu acho que isso é uma tradução que eu saiba é a primeira feita por alguém que também pesquisa a autora, que não é só uma pessoa tradutora, mas uma pessoa que também é uma pessoa pesquisadora. Eu acho que isso é algo também diferente e que é algo válido e é algo que a gente ganha, né? Temos aí várias vozes para a Clarissa, várias vozes para Séptimos e para todos os outros. É interessante isso que você está falando, porque no diário tem uma entrada que é ela falando de Londres, porque ela estava morando fora de Londres, e ela volta para Londres,
E ela está tão maravilhada quanto a Clarissa saindo de casa. É uma aproximação muito grande dela narrando como é que ela se sente novamente em Londres, e com essa passagem que a Carol leu no começo, que é a Clarissa abrindo a porta e saindo de casa depois de tanto tempo, né? Eu vou ler uma pergunta, acho que é do Fernando. Carol, gostaria que você desenvolvesse essa diferença que você sugeriu entre fluxo de consciência e o que a Virginia Woolf efetivamente fazia. Bom, o fluxo de consciência... Aqui é uma questão, gente, eu vou pedir perdão já, porque é uma coisa técnica, então, mas fiquem comigo que não vai ser chato. O fluxo de consciência seria você tentar mimetizar o processo de consciência de uma pessoa, né? Então, com suas gags, né? Então, por exemplo, você começa e já vai para uma outra coisa, e vem uma imagem muito louca, e aí depois volta para uma frase, quebrado, sem sintaxe, tentar mimetizar de verdade esse processo caótico como ele é, né? Na sua incoerência, muitas vezes, né? Isso seria o que a gente convenciona chamar o fluxo de consciência propriamente dito, que seria uma coisa mais próxima do que o Joyce fez, né? O Joyce, o grande, né, mestre do fluxo de consciência, e que se resumiria à consciência de uma personagem de cada vez. O que a Virginia faz? Ela não implode a sintaxe. Primeira coisa, ela não vai implodir, ela não vai ter esses gags, ela não vai ter mistura de palavras, por exemplo, em que você começa a pensar numa palavra, você pensa em outra e as duas viram uma coisa só. Então, ela não vai ter isso. Ela vai manter essa sintaxe, digamos assim, gramatical, esse apreço pela regra, né? Ela vai manter dentro da consciência da personagem. Só que, com a diferença de você tem um narrador que você não entra totalmente na consciência daquele personagem, porque essa consciência está sendo mediada pelo narrador. Então, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Você vê que é a pessoa pensando, mas você também vê que tem um narrador, a ponto de, às vezes, você falar, mas, espera aí, quem é que está falando aqui? E é justamente essa ambiguidade que a Virginia deseja, né? Quem é que está falando aqui? Porque, muitas vezes, pode ser um personagem, pode ser esse narrador, pode ser esse outro aqui que passou. Essa aqui seria a dificuldade, mas eu acho que é isso realmente que ela queria fazer, né? Que, às vezes, a gente fica se perguntando, né? Eu acho, está praticamente claro que é esse aqui, mas também poderia ser, existe essa possibilidade. Se você quiser extrapolar essa possibilidade, ela existe, né? Então, tem uma cena, por exemplo, que eu gosto de usar como exemplo, que é uma cena que está o Septimus e a Résia. O Septimus é esse combatente, e a esposa dele, que é uma italiana, confecciona chapéus, e os dois estão esperando no parque dar o horário da consulta do Septimus. E passa uma menina que recém chegou da Escócia, ela passa ali no parque, os dois estão tendo uma briga, porque o Septimus está falando sozinho, e a Résia está morrendo de vergonha, e ela não quer que ninguém veja que ele está tendo um delírio ali na frente de todos. Então, ela fica tentando contê-lo, e a menina passa e fala, nossa, esses dois aí discutindo em plena luz do dia no parque, que horror. A gente entra na cabeça dela. Só que, quando entra na cabeça dela, não é assim, ela fala assim, esses dois estão discutindo, tal. Ela não vai falar, eu acho, ou meu isso, meu aquilo. É falar o dela, como se fosse o narrador falando dela, mas, na verdade, está falando um pensamento que é da Maisie, dessa personagem. Então, assim, fica muito esquisito, no sentido de... Porque não é que entra na cabeça da personagem e fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Entra na cabeça do personagem e fala, ela quer fazer isso, e, de repente, fala como se fosse ela. Então, essa mistura que seria o que a Virginia faz. E isso permite que ela conecte diversas consciências ao mesmo tempo. Então, seria diferente do fluxo de consciência. Acho que, nesse trecho que a Carol leu, fica bastante claro, sobretudo quando é ela que lê, que o narrador está falando, e aí a Clarissa duvida. Mas foi isso mesmo? Então, você entra e sai, né, da cabeça da personagem. Isso mesmo. Bom, por fim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a recepção de Miss Dalloway. Teve uma tiragem inicial de 2.000 exemplares, logo se tornou um sucesso, da Hogarth Press, que é a editora que a Virginia abriu com o Leonard Woolf, marido dela, em 1912. Queria que você falasse como é que foi essa recepção para a crítica
e para o público. E uma curiosidade é que Miss Dalloway saiu, como é que fala? Ao mesmo tempo, praticamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E se teve alguma diferença nesses dois textos, o que sai nos Estados Unidos e o que sai na Inglaterra? Preparem-se. Gente, são mais de 300 diferenças entre um e outro. Ela modifica muitas coisas para a edição americana. Não se sabe ao certo porquê. Muitas coisas de pontuação. E um detalhe que eu estava comentando hoje, inclusive, né, antes da mesa, que eu descobri recentemente, que a edição americana, a Virginia, por algum motivo, ela tira uma estrutura que ela tinha mantido lá desde quando o livro se chamava As Horas, que ela divide o romance não tem capítulos, tá? Mas ela divide o romance em 12 partes. 12, né? Seria uma para cada hora do dia. E ela conserva isso na edição inglesa, mas na edição americana ela não faz isso. Na edição americana ela condensa algumas e não são 12 partes. Então, essa seria uma das diferenças. Na cena que eu relatei para vocês, em que a Clarissa recebe a notícia da morte do Septimus e se recolhe a um quarto, as reflexões dela são um pouco diferentes na edição americana, então são diversas diferenças, né? A gente usou aqui na Nós a edição inglesa como guia, né? E eu faço algumas observações dessas mudanças, mas não faço muitas, porque seria uma tese fazer isso, né? Colocar todas essas diferenças aqui. Então, não era o propósito. E uma coisa interessante sobre a recepção é que ela lança, ao mesmo tempo, O Leitor Comum, que foi seu primeiro livro de ensaios, e a gente precisa lembrar que, quando a Virginia lança a Mrs. Dalloway, ela era muito conhecida como ensaísta. Hoje em dia, ela não é conhecida como ensaísta. Ela era muito lida, porque saía nos jornais e as pessoas gostavam, mandavam cartas para os jornais. Ela era muito apreciada, né? Os textos dela eram muito apreciados nos jornais. E ela tinha muitas dúvidas quanto ao seu valor como romancista. Então, Mrs. Dalloway, para ela, foi esse texto que ela fica anos trabalhando, porque ela realmente queria fazer uma entrada que, para ela, seria digna de um escritor moderno. Ela queria escrever esse romance moderno que ela não tinha escrito na cabeça dela ainda, né? Então, ela sabia que O Leitor Comum, que ela lança com um mês de diferença, gente, ela sabia que O Leitor Comum ia ter uma boa recepção, mas ela não sabia o que ia acontecer com Mrs. Dalloway. E, na verdade, os dois estão, assim como a obra da Virginia, né, como eu falo para vocês, está conectada, os dois estão muito conectados, principalmente um dos ensaios, que chama Ficção Moderna, né? Então, nesse ensaio de ficção moderna, é quase como se ela tivesse dito ali a teoria do que ela tentou fazer na prática. Então, ela lançar os dois ao mesmo tempo, aqui olhando de fora, tá? 100 anos depois, eu fico me perguntando, será que ela não estava querendo guiar a leitura das pessoas, né, para aquilo que ela desejou fazer? Né? Então, eu vejo que, de muitas maneiras, sim. Ela escreve um prefácio em 28, 3 anos depois da primeira edição do livro nos Estados Unidos. Ele é colocado numa série que é para grande público, né? Sabe o Círculo do Livro, que existia aqui no Brasil antigamente? Então, é uma série parecida. E ela escreve, ela é convidada, ela é intimada pelo editor americano a escrever uma introdução que a gente coloca aqui na edição da gente. E ela escreve assim, que primeiro ela diz que ela não queria escrever sobre isso, né? E depois ela fala que ela não tinha um método, que ela não tinha nada que ela buscasse fazer ali, né? Só que ela lançou ficção moderna ao mesmo tempo, né? Então, assim, você vê que ela oscila entre isso de tipo, não vejam o revés, né? Quase como se a gente tivesse uma costura e olhasse pelo avesso. Não vejam o avesso do processo, vejam só aquilo que eu quero que vocês vejam, né? E, na verdade, foi algo que ela pensou muito a respeito. Então, essas estruturas que ela cria é muito bem amarrado. É incrível como, dentro desse aparente caos, ela teve todo esse cuidado, porque ela estava com muito medo dessa recepção. Então, mas o romance foi muito bem recebido, como a Beth mesma frisou. Não foi o romance que mais vendeu, né? Tiveram outros, como Orlando. Orlando vendeu muito. Mas foi um romance muito bem recebido pela crítica, ao contrário do seu anterior, em que ela tinha sido muito malhada mesmo pela criação de personagens. Então, aqui,
ela queria criar personagens bons, personagens que fossem personagens memoráveis. Então, o fato da gente estar aqui falando de Clarissa, eu acho que prova que ela conseguiu. É isso. Eu acho que também tem uma coisa bonita nessa introdução americana, que é o valor que ela dá para o leitor. Ela fala, é muito chato eu ter que explicar o que eu fiz. Eu confio no leitor, que a gente sempre fala isso nos clubes de leitura, confiem na leitura de vocês. E a Virgínia já falava sobre isso lá atrás. Eu acho que o nosso tempo acabou. Eu queria novamente agradecer muito vocês, muito a Carol. Eu acho que eu poderia passar um dia inteiro, uma semana, um final de semana ouvindo a Carol falar da Virgínia e ler a Virgínia, que eu acho que é um presente. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Só avisar que todos os livros que a Carol traduziu estão no estande da Nós, menos Miss Dalloway, que vai chegar sexta-feira. Mas está em pré-venda. Junto com flores. Tá bom? Então, sexta-feira vai estar lá no estande. Não percam. Eu acho que o trabalho que a Carol fez realmente vai ser um marco. Obrigada. 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 Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.